ele falou, bom, eu tenho que voltar para minha terra. E quando ele está vindo para a terra, ele não sabe como é que vai estar o irmão dele. Ele já havia se convertido, havia sido um homem muito mais maleável, sabe, tinha reconhecido os seus erros. E ele deixa toda a multidão dos filhos, dos servos e tudo, e ele vai para o vale de Jaboque orar, porque no dia seguinte ele ia encontrar Esaú. E ele está morrendo de medo. E aí aparece o anjo do Senhor, que é Cristo. E aí ele começa a pedir a esse anjo que o abençoe. E ele lutou com o anjo do Senhor a noite inteira. E quando começou a amanhecer, o anjo falava assim, eu preciso ir, me deixe ir, já está amanhecendo. Ele fala, não vai, se não me abençoar, não vai. E lutou, e óbvio que o Senhor podia destruí-lo com um estalar de dedo. Mas Deus falou assim, eu quero ver o quanto você quer a minha bênção. Aí o Senhor tocou nele e ele ficou manco. E Deus falou assim, você não vai me chamar Jacó, que significa usurpador. Você vai se chamar Israel, que significa lutou com Deus e venceu. Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Um deles, que era o primogênito, tinha direito ao dobro da herança. O primogênito naquela época tinha tudo. O outro ficava com o que sobrava. Inclusive tinha a bênção da primogenitura. E Jacó cresceu dizendo, por que ele não eu? E eles eram gêmeos, só que um nasceu primeiro que o outro. É interessante porque a palavra Jacó, né, no hebraico, Yad Kov, Akov. Akev no hebraico é calcanhar. Yad é mão. Ele estava com a mão no calcanhar do irmãozinho dele antes de nascer, querendo puxar ele para ele nascer antes. Desde o ventre ele já lutava, a Bíblia diz. Bom, ele cresceu com aquela vontade de ser o primogênito. 2 vezes ele tentou comprar a primogenitura. Uma vez o Esaú chega de uma caçada, morto de fome, ele estava fazendo um guisado ali, provavelmente uma sopa de lentilha com carne, e o cheiro, o Esaú falou, pô, me dá um pouco disso aí. Ele falou, não, dou não, eu vendo. Mas vendo o quê? Eu quero o direito da primogenitura. Ele falou, aqui me serve esse direito da primogenitura. E vendeu e comeu. Então, ali Esaú já pecou contra Deus. Só que Jacó foi além. Porque quando Isaac já estava cego para morrer, ele chama os 2 filhos para abençoar. A mãe de Jacó, a mulher de Isaac, chamada Rebeca, ela discernia que o que Deus queria abençoar era Jacó. Então o que ela fez? Pegou a roupa do Esaú, botou no Jacó, porque ele era peludo, Esaú, Jacó era liso. Quando ele chegou lá, Esaú, meu filho. O Jacó falou, sim, pai. Ué, mas parece a voz do Jacó. Não, sou eu, pai. Sou Esaú. Ele falou, deixa eu passar a mão, porque o Esaú é peludo. Aí passou a mão, tava o pé. Enganação geral. Sentiu o cheiro do filho. Falou, esse é o cheiro do meu filho Esaú, cheiro de boi selvagem. E deu a benção. Jacó foi embora. Chega Esaú. Pai, me abençoa. Uai, eu acabei de te abençoar. Não, pai, não era eu. Uai, mas eu orei. Era o Jacó. Esaú ficou possesso para matar Jacó. Jacó foi embora, fugiu, teve que fugir dali para não ser morto. E foi para Harã, lá na Mesopotâmia, terra dos parentes da mãe dele. Labão, que era irmão de Rebeca. Chegou lá, ele ficou 20 anos. Lá ele casou, foi enganado, o enganador foi enganado. Ele quis casar com Raquel. O Labão falou assim, ó, tem que trabalhar 7 anos para mim. Ele falou, tá bom, eu trabalho. Só que no dia da lua de mel, completou lá o que tinha que fazer, chegou de manhã e falou, uai, você é Lia? Eu queria casar com Raquel. Aí o Labão falou, não, mas aqui a tradição, você quer casar com a mais nova, tem que casar com a mais velha. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a segunda. Aí, antes dos 7 anos, ele já teve a Raquel, mas trabalhou 14 anos pro sogro.
Quando ele trabalhou, aos 14 anos, ele queria voltar, o sogro falou, não, agora trabalha para você ganhar dinheiro para você. Uhum. Aí ele trabalhou mais 7 anos. No fim desses 20 anos, ele falou, bom, eu tenho que voltar para minha terra. E quando ele está vindo para a terra, ele não sabe como é que vai estar o irmão dele, Esaú. Ele já havia se convertido, havia sido um homem muito mais maleável, sabe, tinha reconhecido os seus erros, e ele encontra, e ele deixa toda a multidão dos filhos, dos servos e tudo, e ele vai para o vale de Jaboque orar, porque no dia seguinte ele ia encontrar Esaú. E ele está morrendo de medo. E aí aparece o anjo do Senhor, que é Cristo. Sempre Cristo. E aí ele começa a pedir a esse anjo que o abençoe. E ele lutou com o anjo do Senhor a noite inteira. E quando começou a amanhecer, o anjo falava assim, eu preciso ir, me deixe ir. Já está amanhecendo. Ele fala, não vai. Não vai. Se não me abençoar, não vai. E lutou. E óbvio que o Senhor podia destruí-lo com um estalar de dedos. Mas Deus falou assim, eu quero ver o quanto você quer a minha bênção. Você percebe a diferença de Esaú e Jacó? É. Um tinha tudo e desprezou. Jacó lutou pela bênção a vida inteira. E detalhe, todo o direito de primogenitura que ele tinha, o direito da herança, ele largou tudo para trás. Todo o gado que seria dele por primogenitura ficou para Esaú. Mas ele queria não só o gado, ele queria a bênção de Deus. E nessa hora, o Senhor lutou com ele a noite inteira. E quando Deus falou, eu preciso ir, não vou deixar que saia daqui, se não me abençoar. Aí o Senhor tocou nele e ele ficou manco. Ficou como um sinal. E Deus falou assim, você não vai me chamar Jacó, que significa usurpador. Você vai se chamar Israel, que significa lutou com Deus e venceu. Poxa. Deus se deixou vencer por um homem pecador que o amava e queria a sua bênção. Por isso ele se tornou o pai de Israel. Agora, a Bíblia diz no livro de Romanos que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Antes deles nascerem, Deus já conhecia o caráter e a índole dos dois. Por isso Deus tocou no coração de Rebeca, a mãe, que era Jacó, que era aquele que seguiria, que seria o pai da nação de Israel. Então, assim, o que eu acho lindo aqui é que Deus ele não escolhe os perfeitos. Mas se tem uma coisa que Deus espera, Vilela, é que a gente o ame de verdade e dê a ele o primeiro lugar. Porque tem muita gente que quer a Deus para que Deus seja servo dele. Para que Deus, sabe, faça tudo que ele quer, abençoe, abre portas, prospere. Mas Deus está sempre no último lugar, né, da sua prioridade. Jacó não. E Jacó se transformou num homem bom. Num homem manso. Nunca mais enganou ninguém, entendeu? É.